Boa tarde, estamos aqui para uma live com a vice-governadora do Estado do Espírito Santo, Jaqueline de Moraes, e vamos tratar de assuntos de relevância para o nosso Estado, como a Covid, né? Quais são as ações do governo em relação à Covid-19, e nós estamos muito felizes de oportunizar à população do Espírito Santo esse momento de diálogo, esse momento em que nós devemos estar todos juntos, de mãos dadas, firmes nessa missão, né, junto com o governo do Estado, de combater a pandemia. Então, eu vou aceitar o convite da Jaqueline. Boa tarde, Jaqueline. Nós vamos aguardar. Ei, Jaqueline, boa tarde. Ei, tudo jóia? Ana? Ádila. Ai, meu cabelo. Hã? É Ádila Ai, eu não estou Damiani. ouvindo. Eu não estou conseguindo ouvir. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Ah, tá. É porque parece que sumiu tudo aqui. Eu achei que fosse a minha internet que tá ruim. Tá circulando, mas a gente está ouvindo. Boas-vindas, Jaqueline. A Transparência Capixaba tem um imenso prazer em te receber para essa live, um momento da gente conversar um pouquinho sobre as ações do governo frente à pandemia Covid-19 e também conhecer um pouco do seu trabalho frente à vice-governadoria do Estado, tá certo? Certo. A nossa Assim que eu live ela vai ter um momento de apresentações, né? Depois eu vou passar a fazer as perguntas de interesse público e no fim a gente vai abrir um momento para que os nossos internautas participem, tá certo? Tá jóia. Falaram aqui que a minha internet tá ruim. Tá circulando. A título de curiosidade, uma vez que eu sou professora e gosto muito de história, eu gostaria de falar para os participantes da live que a Jaqueline ela tem uma importante atuação nos movimentos negros do Espírito Santo, né? E ela se tornou a primeira governadora depois de 1589 a assumir o governo do Estado do Espírito Santo, numa viagem que o governador Renato Casagrande fez para a Itália. Então, historicamente, a Jaqueline faz parte aí desse momento do nosso Estado e a gente gostaria muito de te parabenizar por essa participação no governo, representando as mulheres e o movimento negro também. Tá certo? Tá certo. Meu nome é Ádila Damiani, eu sou professora universitária. Estou vendo aí que tem um monte de alunos da Uniub Cariacica participando. Eu deixo aí o meu agradecimento a eles, né? Pessoal dos polos de educação da Uniub. E estou na Transparência Capixaba desde 2018. Aceitei o convite para participar desse desafio aí, em busca da gente lutar pelas questões de transparência e combate à corrupção no nosso Estado. Eu me sinto muito honrada em participar desse grupo e tenho dado minhas contribuições enquanto mulher, enquanto profissional da educação, e tenho certeza que eu tenho feito aquilo que me é exigido neste momento, né? No momento político que a gente vive, um momento de saúde pública também. E é uma honra estar participando, ter sido convidada para ser mediadora dessa live. Eu acho que é porque mulher com mulher se entende melhor, né? Tá certo? Tá certo. E agora a gente quer saber um pouquinho da Jaqueline, né? Além da Jaqueline ser uma pessoa pública, governadora, vice-governadora do Estado do Espírito Santo, quem é a
quero dizer que eu acho que foi a própria vivência, eu cresci praticamente debaixo de uma barraca de camelô, porque meus pais eram do camelô no Rio de Janeiro, e eu, assim, aprendi com eles, com a minha mãe, mais a forma positiva de ver a vida, e com meu pai, esse jeito mais empreendedor, de dizer que tudo que é crise passa e a gente precisa ter esperança e continuar a ter o foco naquilo que a gente deseja do melhor, não ficar olhando para os bullying da vida, para as coisas ruins da vida, não baixar a cabeça. Então, assim, eu tive muitas experiências assim. Meu pai, às vezes, chegava na feira e falava assim, vou colocar você aqui com esse cestinho num lado da feira. Ele ia ficar na outra ponta vendendo bombom. E aí ele falava assim, se alguém vier fazer alguma coisa com você, você pega uma ripa e parte para cima. Ele me ensinava uma forma de meio que me defender, mas era a forma como ele tinha de me ensinar a encarar os problemas que vinham contra mim. Então, eu sou essa mulher, assim, que meio... Acho que medo todos nós temos das coisas da vida, mas eu sou um pouco destemida para algumas coisas. Eu acredito mesmo que eu posso, eu vou, eu quero. E algumas vezes a gente quebra a cara, mas daqui a pouco você levanta, poeira, sacode e vai dar a volta por cima. Eu sou essa pessoa, mãe de 3 filhos. Eu tenho a Mirielle, a Avelina Paula e o Isaac. Eu brinco que eu fui mãe em 3 fases da vida, né? Muito jovem, mãe solteira, da Mirielle, que está com 25 anos. A Avelina, depois de um casamento, graças a Deus, bem sucedido. E o Isaac, depois de 40 anos, eu tive o Isaac. E agora, o Isaac é meu presentinho que fica aqui rodando. Eu com esse monte de tarefa e o Isaac, de vez em quando, participando das lives. É isso aí. Agora também tem aí os capixabas para você tomar conta, ajudando Verdade. a Casa Grande, né? E qual é o papel da vice-governadora nas políticas públicas neste momento de pandemia? Esse momento está sendo muito, eu falo assim, para mim está sendo um grande aprendizado. Primeiro que a gente tem um líder que nenhum gestor no mundo pensou em passar por uma situação dessa. Ninguém tem mais de 100 anos governando algum estado, algum país do mundo. Então, a última pandemia que nós tivemos foi mais de 100 anos. Então, todos nós estamos vivendo um momento único da história. Eu, principalmente, como a primeira mulher depois de quase 500 anos, vivendo um momento único da história, por 2 vezes. Uma por ser mulher, estar na vice-governadoria, assumir o governo algumas vezes, e outra, passar por uma pandemia como essa. O mais importante nesse momento que eu tirei como um grande exemplo de vida é estar ao lado do governador como a figura que auxilia, que está presente, executando algumas coisas que não dá conta, porque a demanda do governo é muito grande. E eu estou ao lado dele desde o primeiro momento da pandemia, quando abriu a sala de situação. É uma característica do nosso governador Renato Casagrande, sempre fazer as coisas de forma a inserir dentro do debate a vice-governadoria. Ele nunca excluiu a vice-governadoria de nenhum debate, e muito menos da pandemia. Então, nós fazemos parte da sala de situação. Na sala de situação existe o Centro de Comando e Controle, que é a parte mais executiva, e eu faço parte das reuniões diárias da sala de situação. E dentro do Centro de Comando e Controle, eu faço a articulação do Solidário, que é o braço da proteção social da pandemia. Ou seja, dentro do Centro de Comando e Controle, onde tem o braço da proteção social, o braço que é o eixo da saúde, que faz todas aquelas dificuldades que nós passamos muito no início, das compras, que precisava ser muito rápida, tudo muito veloz, não tinha as coisas, por medo de faltar leito, você não conseguia comprar respirador, e todas aquelas questões que teve, não foi da saúde sozinha, foi da saúde junto com esse grupo do Centro de Comando e Controle, e também outras questão da própria transparência, da criação do site, para dar transparência nos dados. Então, tudo isso é organizado por essa equipe. Então, o meu papel, hoje eu percebo, Adila, que tem sido um papel, primeiro, para mim, pessoalmente, como ser humano, como pessoa, de grande aprendizado. Segundo, estar do lado de um líder que é muito equilibrado nesse momento faz toda a diferença para esse aprendizado.
porque você está do lado de alguém que consegue separar a questão da crise da saúde pública das questões políticas que nós estamos vivendo também no país. Então, ele consegue separar e consegue dar o foco nas ações dentro de um critério técnico, científico, ouvindo a academia, ouvindo os especialistas, e todas as nossas ações têm sido pautadas nisso. E eu que não tenho um diploma superior, porque eu ainda estou terminando meu ensino superior, eu estou no 8º período da Faculdade de Direito, eu já vejo como um grande aprendizado saber que eu posso ouvir a academia a todo momento e tomar decisões ao lado do governador muito certa de que nós estamos indo no caminho certo quando a gente escolhe ouvir a ciência e não ficar no achismo e na ignorância. Então, eu acho que isso tem sido uma grande escola para mim. Muito bem. Quando você acabar seu curso de Direito, está convidada a vir fazer um curso com a gente na Uniub Polo Cariacica, fazer um outro curso, quem sabe um curso de licenciatura, que eu acho que combina muito com você também. Legal, já vou ficar com... engraçado, quando eu ainda era camelô, eu fiz para uma universidade, para uma faculdade, um vídeo, um documentário, né? Na época, com um grupo de estudantes. Eu gosto sempre de falar isso, que se alguém estiver me ouvindo, um desses estudantes que fez esse projeto na faculdade, fizeram a marginalização do trabalho informal. E eu fui a pessoa que consegui fazer toda a matéria com eles na época. Isso foi em 2003, 2004, por aí. Eu nunca mais tive contato com elas, mas uma professora virou para mim e falou assim: menina, você fala tão bem, por que você não faz direito? Ela plantou uma semente no meu coração e eu, depois de muito tempo, muitos anos, eu consegui terminar meu ensino. Até 26 anos, eu só tinha a 5ª série do ensino fundamental. Eu falo sempre isso, Adila, porque eu sinto que a minha história é uma história inspiradora e até fiz uma entrevista com a minha mãe recentemente, no Dia das Mães, e a minha mãe, aos 64 anos, terminou o ensino médio dela. Então, eu acho que nunca é tarde para a gente recomeçar. Com 26 anos, eu tinha 5ª série, com 32 eu terminei o ensino médio na EJA. Então, eu tenho essa vontade de continuar e hoje, agora, eu estou terminando minha faculdade de Direito e eu já aceito a sua sementinha aí da pós-graduação. Tá bom? Me ouviu? Muito bem. Acho que é um exemplo de vida, né, para muitas pessoas que estão nos assistindo, tantas pessoas que acham que não estudou, desanima, desiste, mas nunca é tarde para recomeçar. Recomeçar. O seu sonho, né? Hoje, nos últimos dias, uma questão que a gente tem ouvido falar muito é a transparência de dados, né? Esse diálogo tomou conta dos noticiários e os dados da pandemia eles têm sido apresentados pelos noticiários com a importância de se ter essa transparência. A Transparência Internacional, ela avalia o site do Governo do Espírito Santo como o site mais transparente do Brasil e ele serve como referência para os outros estados. Eu estou aqui, o Espírito Santo está em primeiro lugar, como o site mais transparente da prestação de contas da pandemia. E, em último lugar, está Roraima e penúltimo lugar, São Paulo. Apesar de toda essa avaliação de transparência do portal do Governo do Espírito Santo, hoje a gente foi informado da decisão da Justiça Federal, né, para que o governo ele altere a forma de informação dos dados do painel em relação aos leitos de UTI. E aí eu gostaria de saber, que eu acho que é uma pergunta que todo o Espírito Santo está se fazendo, como que o governo está trabalhando para atender essa solicitação da Justiça Federal? Se você tem... Chegou, no caso, para nós essa informação, sim, de alteração. Hoje nós temos uma visão de que a transparência, ela traz credibilidade. Então, como o nosso site ele tem já
esse recall de ser o primeiro site em transparência, porque desde o primeiro dia da pandemia foi determinado pelo nosso governador através da sala de situação. Eu vou pedir a Jennifer aqui só para procurar um dado aqui para mim. Sobre essa questão, nós entramos, inclusive, contra algumas posições de alterar, porque essa alteração que está sendo feita no governo federal, a gente não concorda com a forma como está sendo colocado. Ou seja, é uma forma de omitir alguns dados. E a omissão de dados dentro do site, ela traz descrédito para a política pública. Aliás, a falta de transparência em qualquer órgão público, ela traz descredibilidade. Ou seja, você fica... Esse é o maior problema hoje que o Brasil pode enfrentar com essa alteração de dados dos painéis que estão sendo colocados lá pela questão da visão do governo federal. Nós aqui, inclusive... Nós temos aqui o Rodrigo, nosso secretário lá da PGE, ele tinha feito um pronunciamento sobre essa questão dessa alteração. Se nossos dados são totalmente transparentes, se foi reconhecido, qual alteração que eles estão querendo sobre a questão dos leitos? Todos os nossos leitos, deixa eu pegar aqui, eu ia pegar aqui os dados aqui agora para mim te falar exatamente como que está essa questão aqui no Espírito Santo. Todos os dados sobre o novo coronavírus no Espírito Santo estão no site. O portal do governo apresenta um painel interativo com números. Então, a gente tem tudo. No nosso site, o cidadão pode acompanhar as informações completas sobre compras emergenciais realizadas para o combate à pandemia, com total de gasto, o nome das empresas contratadas, especificações sobre os produtos e serviços. O Espírito Santo é o primeiro lugar no ranking de transparência e contratações emergenciais, de acordo com a ONG Transparência Internacional, e estamos também no topo da escala de transparência quando se trata de informação sobre a doença, segundo a ONG, que está o nome em inglês aqui, Open com Brasil. Então, assim, são informações que a gente fez questão, na sala de situação, foi uma determinação do governador que a transparência fosse um pré-requisito. E também do nosso secretário da Transparência, de Mata, que é um defensor e que faz parte diretamente desse núcleo. Falando, hoje mesmo ele falava pela manhã sobre a questão da transparência. É lógico que nós passamos um momento muito difícil no Estado, no início da pandemia, com relação a não encontrar produtos. Isso aconteceu. Agora, nós temos o nosso site totalmente transparente para qualquer cidadão capixaba olhar os números, saber as empresas e os valores. Então, eu acho que não tem por que alterar para atender, talvez, alguma demanda política que seja... Não tem essa necessidade. Ok. A situação a transparência nos dados do portal Covid, a gente conhece, nós acompanhamos diariamente as informações, inclusive a gente também participa da avaliação, né, como voluntários aí, a gente acompanha toda a alimentação de dados do portal Covid, mas a gente percebe que ainda as pessoas não têm essa possibilidade, ou talvez por falta de conhecimento, né, ou por falta de curiosidade, de acompanhar essas informações. E aí, quando não se acompanha as informações, apesar de toda essa transparência que você coloca, que está no portal, e aí não é uma avaliação minha ou é uma avaliação da Transparência Capixaba, mas a avaliação de organismo internacional de transparência, a gente observa que mesmo diante de toda essa situação, acontece as fake news, né? Que as fake news mais deseducam do que educam. Qual é a posição do governo para o enfrentamento das fake news no momento atual da pandemia? A primeira ação, assim, o governo, ele tem feito orientações. É importante saber que a Assembleia, né, votou uma lei muito importante para
trazendo punição mais direta para as pessoas que divulgarem, que fizerem produtos, produzirem produtos de notícias falsas. Eu sempre falo, Ádila, que a notícia falsa, ela mata. A notícia falsa, que é a fake news, que as pessoas, assim, a gente usa esse termo, muito comum, ela destrói histórias. E até que você vá explicar às pessoas, e nós temos um governo que tem um modelo muito amplo de dialogar com a sociedade. Eu faço isso de forma contínua na vice-governadoria. Agora, no Covid, nós também estamos fazendo, que é ouvir os movimentos, ouvir a sociedade, ouvir os líderes comunitários. A gente faz um trabalho de apoio a todas as ações do governo, de uma comunicação mais direta com a sociedade. Mas nós entendemos e nós fazemos um apelo, inclusive nosso governo trabalhou com campanhas, tem trabalhado com campanhas de orientação contra as fake news, porque isso tira a vida de pessoas. Eu não sei se todo mundo... Às vezes acontece as coisas, as pessoas esquecem. Teve um lugar em São Paulo que uma pessoa foi assassinada, foi morta, porque colocaram a fotografia dela numa história mentirosa de que ela estava roubando crianças e eles não entendem. Não sei se você lembra bem desse caso, e aquela comunidade linchou aquela mulher e espancou até levá-la à morte. Mentira, notícia falsa gera morte, gera coisa ruim. Então a gente tem pedido às pessoas de bem que às vezes você propaga uma notícia e você pensa que aquilo é verdade. Porque você ouve ali, cebola cura Covid. Aí você quer ajudar as pessoas e começa que cebola cura Covid. E daqui a pouco você pensa que está fazendo bem. Então, existem pessoas de bem que disseminam uma notícia sem... Então, o que nós estamos fazendo? Uma campanha de apelo, e estamos fazendo um apelo, é importante falar isso na transparência, é que as pessoas precisam buscar as fontes seguras de informação. Então, hoje, a imprensa tem sido um canal de fonte segura de informação. A gente percebe que a imprensa a imprensa formal. Existem sites, como o site da Transparência Capixaba, como o próprio site governamental, para saber se aquela notícia é falsa. Eu recebo, às vezes, notícia que alguém fala assim, isso é verdade, Aqueline? Entendeu? A gente tem tanto acesso que o telefone é o mesmo, as pessoas mandam no WhatsApp, aí eu falo assim, é fake, aí eu coloco lá, é fake, não acredito nisso não. Mas até chegar, eu não vou chegar tudo a mim. Então a gente trabalha conscientizando as pessoas. Chegou uma notícia que te deu aquele start assim, será que isso é verdade? Você tem que perguntar, para que serve essa notícia? Essa notícia agrega valores em quê? Para que eu vou fazer isso? Quando você começa a fazer perguntas, eu acho que é aquela coisa das peneiras, né? Tem serventia aí para alguém? Hã? Das três peneiras, né? Eu não lembro exatamente o que é, mas tem 3 regrinhas que você precisa saber antes de passar uma coisa para frente. E eu acho que é isso que precisa. A sociedade faz uma avaliação. Pô, se cebola é bom para Covid, eu vou olhar aqui um site especializado em médicos, infectologistas da academia que estudou sobre isso. Aí sim eu posso passar para frente. Agora, hoje a gente está vivendo um momento de até robô passando um monte de coisa para frente, a gente precisa ficar, e a justiça está aí, graças a Deus, fazendo o seu papel, punindo pessoas que estão fazendo isso, as leis estão muito severas, e é importante que continuem. Muito bem. Uma das preocupações da população capixaba é em relação à situação dos leitos, né? A cada dia a gente dorme preocupado com como que a gente vai acordar amanhã, uma vez que a ocupação dos leitos ultrapassa aí a 80%. O governo tem alguma estratégia, né? Apesar de a gente estar ouvindo aí as informações diárias do governo, mas qual é a proposta do governo para que a população se aquiete mais em relação a essa oportunidade, caso precise, de ter um leito disponível para ela? O governo, foi muito boa a sua pergunta, porque nós criamos, desde o momento do primeiro dia da Covid, quando o governador criou a sala de situação e depois o centro de comando e controle,
Nós, então, começamos a desenvolver algo inédito com os nossos próprios números, que demorou um pouquinho, tem demorado de março para cá, parece que demorou mais 3 meses, foi o suficiente para nós termos dados diretamente nossos. Nós já temos hoje um inquérito sorológico que consegue mostrar os nossos próprios dados, ou seja, fez a primeira fase, a segunda fase, terminou agora a terceira, já vai, semana que vem, ser publicados os dados da terceira fase do inquérito, ou seja, que mostra estatisticamente quantas pessoas já se contaminaram com esse vírus no estado e talvez foram assintomáticos ou tiveram sintomas tão leves que nem percebeu. Isso tem acontecido muito. É importante dizer que desde o início, quando esse vírus estava lá na China, na Itália, a gente já tinha essa informação que 80% das pessoas que serão contaminadas terão sintomas leves ou serão assintomáticos, mas eles serão vetores. Então, se você pensa que 20% vai precisar do serviço público e você não toma nenhuma iniciativa, como nós tomamos em março, de paralisar tudo para poder a gente começar a estruturar a rede de saúde, hoje nós poderíamos ter aí 20% de 4 milhões de habitantes, dá 800 mil pessoas. Onde vai botar 800 mil pessoas na rede pública? Impossível. Então, assim, todas as ações foram pautadas em cima da orientação dos infectologistas e da nossa equipe de saúde, que é liderada pelo Nésio, um especialista sanitarista de excepcional. Eu até gavo um pouquinho ele, que eu falo que é o melhor do Brasil. Então, assim, o melhor secretário de saúde do Brasil, eu brinco, porque ele, com muita tranquilidade, ele fala dos números. Agora, na nossa matriz de risco, nós criamos uma matriz de risco no Espírito Santo, que foi algo inovador. Depois, outros estados foram criando as suas. Mas nós saímos na frente quando nós criamos a nossa matriz de risco, através do Corpo de Bombeiro, coordenado ali pelo Comando e Controle com o Coronel Cerqueira e o Álvaro Duboc, que é nosso secretário de Planejamento, sob a orientação do governador. Essa matriz, ela veio mostrando as ações. Então, nós apertamos muito no início, relaxamos algumas coisinhas, ou seja, intercalamos algumas coisas que podia ser liberado. O comércio foi muito prejudicado, porque ficou quase 60 dias fechado, mais um pouquinho de 60 dias. Aí foi tendo alguma flexibilização, mas tudo sob o controle do que nós estávamos conseguindo acrescentar de leite, crescer de leitos. Então, a gente tomava uma iniciativa aqui, mas a gente tinha esse respaldo aqui. Hoje chega um momento de interação social que a gente precisa manter um número que nós não estamos conseguindo mais, porque você precisa de ter o ideal de 55% de isolamento social, que é o ideal. Nenhum estado quase tem conseguido isso, mas se a gente ficasse ali nos 50, 48, ainda a propagação da doença era mais lenta. Mas hoje a gente caiu um pouco dessa interação e o vírus existe uma RT, que é o processo de transmissão. Cada uma pessoa pode transmitir 18, pode contagiar 18 pessoas à sua volta. Nesse sentido, a matriz de risco mostra uma possibilidade de risco leve, como foi o caso de Mucurici, demorou muito tempo para ter o primeiro caso em Mucurici. Então, não tinha necessidade de ficar tudo fechado, as pessoas poderiam ter a vida mais ou menos normal lá. Então, era verde, amarelo, vermelho e o roxo. O roxo é o risco extremo. É o que hoje nós estamos estudando, já finalizando. Agora mesmo está tendo uma reunião, eu estou aqui com você, mas já justifiquei lá, 4 horas, a reunião da sala de situação, que está discutindo as possibilidades das ações que nós iremos implantar caso nós venhamos a atingir 90% dos leitos. Isso é monitorado diariamente. E não é só atingir 90%. Quando você começa também com muita dificuldade de tirar uma pessoa com Covid do PA e trazer para uma unidade intensiva, porque as ambulâncias precisam circular. Qual a nossa dificuldade, Ádila, que é importante dizer? Nenhum estado, nenhum país de primeiro mundo, como a Itália, os Estados Unidos e tantos outros, tem a capacidade de crescer a sua capacidade de saúde pública maior do que a própria estrutura estatal. Chega um momento que tem um limite. Então, nós estamos chegando no limite de recursos humanos, de medicação com relação ao mundo todo que falta medicação. Hoje nós não temos uma liderança nacional para coordenar certas ações.
com essa troca de ministro que aconteceu e o que está aí agora não faz uma articulação para que não falte alguns remédios no mercado. Então, tudo isso traz uma certa dificuldade para os estados que estão executando e desempenhando uma boa política de convivência com a doença. Até porque os especialistas dizem que essa doença ela é por ondas. Então, ela vem uma onda muito forte, depois uma onda leve. Então, ela é longa, ela é prolongada. Não tem por que a gente falar, vai tudo ficar fechado durante 6 meses e todo mundo quebrar e tal. Então, a gente vem trabalhando na matriz de risco a possibilidade de uma convivência, como o governador sempre diz, e esse plano, hoje já está sendo discutido a possibilidade do risco extremo. E se tiver que chegar nesse risco extremo na semana que vem, eu estou dando como exemplo, talvez não chegue, Deus abençoe que não chegue, a gente precisa tomar medidas mais enérgicas e mais duras para poder manter o isolamento. O que a gente precisa? Conscientização das pessoas. O comércio está aberto, mas eu não preciso comprar nada, eu não preciso ir lá passear. Eu fico em casa. Agora, se eu precisar comprar uma coisa, eu vou e volto de máscara, usando álcool, e volto rápido. Porque hoje o lugar mais seguro é a sua casa. É a sua casa. Chegaram algumas perguntas, eu fui acompanhando, né? E pelo que você está colocando, neste momento não existe previsão de lockdown. A gente não gosta muito da palavra lockdown, nem eu nem o governador, porque meio significa assim, tranca tudo, né? Tem mais brasileirar essa palavra, eu vi um professor falando, que eu não sou boa de inglês, mas um professor falou assim que lockdown, no mais brasileiro possível, seria tranca-rua. Ou seja, trancar a rua. Aí, entendeu? Não deixar nada. Nós não fizemos isso. Nossas indústrias continuaram funcionando. O que nós pedimos é que o administrativo que pudesse ser home office fosse home office. As escolas paralisou, mas a construção civil, a gente entendendo que teria um alto índice de desemprego, nós mantivemos a construção civil. Então, existe algumas... E nós agora flexibilizamos um pouquinho o comércio, para o comércio respirar um pouquinho. E aí, assim, dentro dessas medidas do nosso plano de convivência com a Covid... existe sim a possibilidade, o governador já falou isso, eu vou reiterar o que ele falou, se precisarmos tomar medidas mais duras com relação ao isolamento social. O que é essa medida dura? É dizer para as pessoas que elas precisam contribuir, porque não é justo você manter o comércio fechado e as pessoas passeando na praia sábado como se nada tivesse acontecendo no mundo. As pessoas indo para a praia, tomando a sua cerveja, fazendo a sua festinha. E é isso que a gente precisa dizer, que a gente não tem um governante nesse mundo que quer manter comércio fechado, gente. Eu sou MEI, microempreendedor individual. Agora eu estou com o meu MEI parado, porque eu não tô, eu tô como vice-governador, não estou tocando nem comércio meu. Que eu tinha uma lojinha ali no Maciço Noronha, não estou tocando, fechei tudo, parei. Mas eu sou MEI, eu sei a dificuldade que é a pessoa manter uma porta aberta. Que depende de uma venda, você não tem capital de giro, você deve vender para comprar, comprar no outro dia, vender, comprar. É assim que a gente sobrevive, os microempreendedores. Nós aqui no estado são mais de 200 mil microempreendedores individuais. Qual governante que quer que essa economia pare? Nenhum. Mas para isso precisa conscientização. As pessoas não podem achar que tem a vida normal. Eu estou de home office, vou ficar na praia até meio-dia, depois vou lá trabalhar um pouquinho. Peraí. Nós estamos numa pandemia, eu tenho que ter a conscientização de ficar em casa. Então, existem várias medidas sendo estudadas para endurecer um pouco mais esse isolamento social. Com certeza, dentro do risco extremo. Se houver necessidade, nós vamos fazer. E eu já estou percebendo, um pouquinho antes de eu entrar aqui, eu recebi o telefonema de um dono de material de construção. Amigo meu aqui do meu bairro. E ele falou, Jaqueline, eu estou desesperado porque hoje entram uns 10 aqui na loja dizendo que está com suspeita de Covid. Aí eu falei, eu quero fechar a loja. Olha bem, as pessoas já dizendo que quer fechar porque está com medo. Então, realmente, a gente percebe esse crescimento. Não só no hospital, na rua. E vai uma questão muito de educação também, de empatia, né? Você fazer o seu sacrifício pensando no outro, pensando no bem-estar da sua família, pensando no bem-estar coletivo. E o que a gente percebe é a falta do pensamento coletivo, né? Eu
entendo que no momento que a gente vive hoje, essa angústia, eu, por exemplo, eu durmo e peço a Deus para que no outro dia as pessoas não precisem de um leito ou que não tenham dificuldade de ter um leito disponível, um respirador, né? E aí eu faço o meu sacrifício pessoal, diário. Então, sigo as regras. A gente tem que sair mesmo, né? Um dia desse eu tive que sair para fazer um exame em pânico, porque eu faço a minha parte, mas as outras pessoas, elas não fazem a parte delas, né? Então, Exatamente. a gente precisa ter essa consciência do coletivo, a gente tem que ter essa consciência de seguir o que a ciência está nos mostrando, e o momento atual é que a gente procure ficar em casa, ficar no isolamento social, no distanciamento social. Quem não pode ficar em casa, manter esse distanciamento social. A gente acompanha também diariamente nos noticiários, principalmente nas lives que o governador faz, a dificuldade das testagens, né? Dificuldade de insumos, a dificuldade do Estado, o próprio Estado, como no início, fazer as suas testagens, a demora nessas testagens. Os exames estão sendo enviados para o Paraná, o que acaba atrasando um pouco a divulgação desses resultados, apesar de, se você é suspeito, você tem que ficar no isolamento social, né? E a gente percebe aí essa dificuldade de testagem, o que leva também a uma subnotificação dos casos de Covid. Que se a gente tivesse uma testagem em massa, esses números com certeza seriam muito maiores, né? E a gente, com essa preocupação também em relação à subnotificação e a necessidade da melhoria dessas testagens serem mais rápidas, o que o governo tem feito na aquisição desses insumos? Quais são os caminhos que vocês estão buscando para equacionar esse exame realizado e o resultado entregue? Então, esse é um gargalo que acontece no Brasil todo. Nós temos, assim, aqui no Espírito Santo, deixa eu só entrar aqui, entra só na parte que eu vou te mostrar. Nós somos o estado que nós temos testado mais em percentual da federação, nós temos o maior número de testagem aqui no Espírito Santo, um dos maiores números. Então, é importante a gente poder... Deixa só a Jennifer olhar aqui para mim se ela consegue ver o número que está. O que acontece é que, até às vezes é difícil entender, o LACEN, ele adquiriu um equipamento muito bom e potente para fazer muitos exames de uma vez só, mas o problema são os insumos. E os insumos desses exames, e também o material humano. Nós precisamos entender que algumas pessoas se contaminam, como aconteceu numa série na semana que atrasou muitos exames, muitas pessoas se contaminaram por causa de uma pessoa assintomática. Então, hoje nós temos, por exemplo, no total de testes realizados, 66.238, que está no nosso painel, mas não era esse... Eu tenho um painel, é porque ela não está conseguindo achar aqui, que mostra exatamente o percentual que nós estamos testando por tantos mil habitantes, 100 mil habitantes. Então, se você for olhar, se eu não me engano, nós estamos em 13 mil por 100 mil habitantes. Eu preciso olhar direitinho quantos nós estamos testando aqui por 100 mil habitantes. Então, nós estamos num núcleo bem interessante. Mas eu gosto muito da fala que o Nésio, que é um médico sanitarista, e os infectologistas, e os médicos de carreira, e todos os médicos que defendem a tese clínica, eles têm que se nós conseguirmos isolar as pessoas que têm qualquer tipo de síndrome gripal aguda grave, ou você teve febre, está espirrando, pega um atestado de 14 dias e se isole. Você não precisa de um exame para saber se é Covid ou não. A regra é essa. Se a gente conseguisse fazer isso, com certeza essa transmissão reduziria. Que você afasta as pessoas que estão com qualquer tipo de gripe. Eu vou dar um exemplo desse rapaz mesmo que falou comigo agora, antes da nossa live. Ele falou que foi ao médico com alguns sintomas e o médico suspeitou de chikungunya.
E só que agora ele tá com cansaço por falta de ar. Aí ele falou: eu fiz o exame, o médico falou que era chikungunya. Será que é chikungunya? Eu quero fazer um teste. E aí eu falei: bem, você vai ter que procurar novamente seu médico para poder, porque como ele tem plano, ele procurar novamente para poder fazer um teste, porque ele tá com alguns sintomas de Covid. Aí eu falei para ele: poxa, até ele saber, ele tá, infelizmente, contaminando outras pessoas. Se a gente entendesse, e aí é uma questão de cultura, que foi decretado pela equipe sanitária do governo que toda pessoa com síndrome gripal pegasse o atestado de 14 dias e se afastasse, que é o tempo que a doença tem para se desenvolver, ou não. E aí, essa pessoa afastada, era aquele vírus ia morrer nisso. Ah, não sabe se é Covid, não ficou pior, não precisou ir para uma. Ela ficou isolada, ela não conseguiu, não transmitiu. Então, essa era a interação para que a gente resolvesse. Não tem como fazer uma testagem em massa. Isso é ilusão. O teste rápido, ele tem algumas coisas que pode dar o falso negativo, que eles falam, que é o tempo de incubação da doença. Então, existe vários processos que aí a medicina e os técnicos sempre falam com a gente, eles até brincam que no final da Covid vai ter que fazer... muita gente já vai ter CRM, de tanta gente ouvir essas informações. Então, é importante dizer que não consegue ter, nenhum dos Estados Unidos, nenhum país do mundo, nem de primeiro mundo, conseguiu testar a sua população em massa. É importante que quem tem síndrome de gripe se isole, tenha consciência de que você tem os seus. Se isole de que maneira? Usa máscara, usa gel, fica mais reservado com o distanciamento das pessoas. Eu não posso me isolar, Jaqueline, mas você pode se distanciar. Usou a máscara, você já tem 50% da barreira de proteção ali, se você for acrescentar a outras barreiras, e consegue resolver esse gargalo, porque realmente você falou uma verdade. Nós tivemos que mandar teste para o Paraná, devido a um problema que nós passamos lá sem também de pessoas que se contaminaram, pessoas do próprio LACEN, funcionários. Hoje nós temos alguns servidores da saúde que a princípio, os especialistas falavam que em alguns países contaminaram 30% das pessoas da linha de frente se contaminam. Assim, é um número alto, elevado. Você imagina um hospital com 10 funcionários, 3 contaminados, a equipe fica desfalcada. Então, assim, é um momento de pandemia. Você falou uma coisa importante: conscientização é a palavra. Eu acho que conscientização é a chave para nós entendermos esse tempo que nós estamos vivendo. Eu, enquanto você falava, eu fui dando uma olhada aí nas perguntas e algumas perguntas você já respondeu nessa nossa conversa. Então, se não respondeu diretamente, respondeu indiretamente. Então, por exemplo, a Adriana está perguntando sobre a rede bem-estar do 156. Adriana, a rede 156 da Prefeitura de Vitória. E a Jaqueline, ela não tem como responder essa sua pergunta. Como a gente tem muitos alunos aí, principalmente pessoal da pedagogia, alunos que trabalham, a gente tem professores também participando da live, estão perguntando sobre o retorno do ano letivo. Então, se existe aí uma avaliação do governo para um possível, avaliação se vale a pena fazer um fechamento, um rigor maior, eu entendo que as escolas ficarão para um segundo momento, né, Jaqueline? Na realidade, crianças e professores em risco, as escolas deveriam ser as últimas a retomarem as suas atividades normais. Na realidade, a gente percebe que em outros países que venceram a pandemia, que estão vencendo a pandemia, eles começaram a retomar a volta às aulas no momento de queda brutal dos casos e o esvaziamento da rede pública, mesmo com condição, porque geralmente as crianças e os adolescentes, eles são assintomáticos, eles têm uma resistência maior, então, só que eles são vetores que não vão perceber, vão pegar o vírus, espirrar, dar 2 espirros, e passou para frente, e ele vai ficar bem, mas o professor, o pedagogo, a pessoa que está ali pode se contaminar e depende de um leito. Então,
A gente percebeu que os países que venceram bem, a gente tem percebido, tem estudado isso semanalmente, como que avançam os países, as ações dos países que melhor saíram da crise, eles, quando a curva começou a chegar no platô e começou a descer, começou então os planos de retomada, de volta às aulas, de alguns eventos, liberação de alguns eventos públicos. Ontem mesmo nós começamos com o turismo. Foi o primeiro a ser fechado totalmente qualquer ação de turismo e possivelmente será o último a voltar a abrir, que é a interação social que a gente mais gosta, né? Que é mais agradável, que a gente gosta de fazer, que é viajar, abraçar as pessoas e curtir momentos de lazer. Então, assim, a escola não é diferente. Possivelmente vai estar aí na cadeia da descida dessa onda mais alta, porque a gente, como é uma doença por onda, então vai ter uma onda, depois pode ter uma onda mais média, mas que está dentro da capacidade hospitalar dos estados. Então, esse é o recado da academia, dos infectologistas, e nós estamos seguindo à risca essa determinação aí. Então, infelizmente, nós vamos. E a nossa educação está aí tentando criar formas para que a gente não perca o ano letivo, mas ainda não tenho o que afirmar sobre isso. Nós estamos chegando ao fim da nossa live, né? Já são 16 horas e 50 minutos. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, Adila, você, Adila Damiani, pelo convite, por essa participação. Eu quero agradecer imensamente, porque é muito bom falar com a Transparência Capixaba. Vocês fazem um trabalho voluntário espetacular para o Estado do Espírito Santo, reconhecendo a capacidade de gestão das pessoas e a necessidade que nós temos de ser transparente nos nossos atos, ser verdadeiro naquilo que a gente fala, se eu posso, eu não posso, eu não posso, e dizer a verdade para as pessoas. Eu acho que a política precisa disso e vocês conseguem detectar isso muito bem nos gestores, nas pessoas que realmente estão com interesse de fazer a boa política, a prática da boa política. Em segundo lugar, eu quero também, aqui, não menos importante, mais importante ainda, me solidarizar com as vidas. Hoje o Camata falou e eu achei muito bonito da parte dele, já iniciar a entrevista dele hoje no Bom Dia, falando sobre a solidariedade com as famílias das vítimas do Covid. Hoje nós temos 937 óbitos no Espírito Santo. Então, assim, para nós, como gestores, a gente queria dizer que nós somos o estado que menos teve vítima do Covid. Mas, infelizmente, nós temos uma cultura e a gente precisa entender que precisa de uma participação de todos, de uma conscientização de todos, isolamento e da proteção minha e sua. Eu tô ficando em casa, eu tô cuidando de mim e de você que está na sua casa. Então, é uma forma da gente dizer isso para as pessoas. Aqui é um espaço importante para isso. Dizer que a gente precisa abrir mão da interação social. Eu, que sou uma pessoa muito sensitiva, eu adoro beijar, abraçar. Dá uma saudade do abraço, às vezes, de ver uma pessoa. Hoje mesmo eu encontrei o governador de manhã, na reunião. Eu falei, nossa, que vontade de dar um abraço pro meu governador. Mas, infelizmente, eu não posso fazer isso. Então, a gente precisa ter essa consciência. Então, foi 937 famílias que perderam um ente querido e que hoje estão chorando, e a gente entende e se solidariza com essa dor que você está vivendo. E quero agradecer imensamente a todos que acompanharam a gente nessa live gostosa. Obrigado por ter esse convite. Continue acompanhando nosso trabalho. Pode nos acompanhar pela rede social, mandando talvez sugestão, críticas também, que eu acho que críticas que servem para construir, para elaborar boas políticas, são importantes. Então, assim, eu quero agradecer imensamente a todos aí que têm acompanhado a gente pela Transparência, pelo nosso Facebook, pela nossa rede social, e deixar o meu abraço e meu carinho a todos vocês que fazem esse trabalho voluntário com tanta beleza e com tanta harmonia, querendo o melhor para o Espírito Santo e para o Brasil. Muito obrigada. A Transparência Capixaba agradece você ter aceitado esse convite para passar essa tarde aí conosco, conversando, né? Eu acho que nós, mulheres, nos entendemos muito bem
É né? verdade. E, assim, é cada um fazer a sua parte. O que está na sua responsabilidade, você tem que fazer. Não por você, mas pelo outro. Eu gostaria de agradecer você pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelo seu carinho, e também a todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa live, nossos amigos, nossos voluntários também, tem muitos voluntários da ONG participando, e Bom. agradecer aos meus alunos em especial. Um beijo, parei o meu trabalho, meu horário Com de certeza a professora está morrendo de saudade dos alunos, né? meu Que horário legal, que de Deus nos abençoe. Vamos continuar trabalhando e confiando. estar aqui, conversando com Um você beijo. e falar que a gente também está à disposição para ajudar. E gostaria de convidar as pessoas que estão nos assistindo, caso queiram conhecer melhor um pouco do nosso trabalho, que a gente está à disposição para falar sobre o nosso voluntariado. E é uma forma da gente estar colaborando com o nosso Estado, com o nosso país, dedicando Verdade. parte do nosso tempo para cuidar um pouco das questões de combate à corrupção. E o combate à corrupção começa dentro de casa, É verdade. começa na escola, começa com nossas ações mínimas que sejam. Então fica aí o nosso convite para vocês conhecerem, participarem como transparentes do Espírito Santo e falar que nós temos muito orgulho de participar da história do Brasil e do Espírito Santo neste momento. E, assim, uma coisa interessante que tem no portal Covid e que é importante para a transparência capixaba é a possibilidade de você fazer a sua denúncia anônima de situações que você tenha vivenciado, né? Então, às vezes a gente vê nas redes sociais as pessoas fazendo denúncia vazia, numa rede social. O canal correto de fazer denúncia sobre a pandemia é no painel Covid do governo do estado do Espírito Santo. Venda superfaturada, falta de leito, um atendimento que não foi muito legal, um problema que você teve nesse atendimento, demora na testagem. Então, vamos usar os canais oficiais, anonimamente, inclusive, para você fazer Isso. a sua denúncia, para você compra, não concordou com alguma coisa, porque é isso que a gente faz. É É colocar a verdade. cara na frente para questionar as coisas. E não Isso é se muito esconder atrás importante. de um teclado, e ficar falando ao vento, coisa que você não tem certeza, ouviu dizer, ou um amigo que falou, ou o primo, tem aquela história do primo, mandou perguntar. É, Então, a gente ter essa coragem de assumir o verdade. nosso papel de cidadão e fazer as denúncias nos canais corretos. O Ministério Público está aí também para receber todas essas denúncias. E a gente prefere uma outra situação, que é de ser parceiros. É o momento da gente estar junto, unir esforços junto ao governo, a gente educar as pessoas que estão próximas da gente e a gente fazer a nossa parte da melhor forma possível. Então, fica aí o meu agradecimento, Jaqueline. Um beijo para Obrigado, você, Adila. obrigada a todos e todas que participaram. E é um orgulho muito grande eu fazer parte dessa instituição. Tá certo? Um abraço Obrigado, para você. Adila. Beijão, um abraço. Beijo, Com Deus. abraço.